Saudações a todas as criaturas que permanecem vivas, continuam buscando sempre o conhecimento e o autoconhecimento. Estamos agora avaliando e estudando um pouco mais sobre as questões ditas do mundo chamado mundo espiritual, onde muitas criaturas colocam essa dimensão a respeito de ser alcançada já a dimensão espiritual efetivamente. Mas como conhecimento já avança e as questões moleculares, as questões atômicas, elas vão sendo mais ou menos quintessenciadas dependendo da dimensão. Essa dimensão, chamada por alguns perispiritual ou chamada por alguns mundo astral, ela é composta, sim, dos mesmos efeitos, ou dos mesmos átomos, ou das mesmas aglomerações, ou dos mesmos ajustes necessários para que a matéria continue sendo o foco da experiência da alma. A alma, então, quando mergulha nessa questão da experiência, ela não vincula-se somente a um planeta, mas ela vincula-se a um determinado local. Isso quer dizer que a um determinado sistema solar ou galáxia. Quando ela se vincula a um planeta, sim, ela tem o fluido, vamos dizer, o corpo modificado, o corpo chamado corpo perispiritual, modificado do fluido cósmico universal, que é modificado para atender às necessidades das experiências vinculadas àquele planeta ou àquele sistema solar. Portanto, estamos falando ainda do plano material. E este corpo, certamente que ele traz o seu molde nas medidas ou nas emanações do corpo mental, chamado corpo mental concreto. Além dessas questões de continuarmos estudando o que outrora ou agora é chamado de plano espiritual e ainda assim é um plano material de experiência da alma e do espírito, vamos também compreender algumas questões já trabalhadas por muitos e muitos séculos e milênios, mas que também voltam a ser ativas nesses novos códigos, nessas novas emanações necessárias, falando sobre a questão da dualidade ou universo de dualidade, para que tenhamos a declaração de que algo tem certa característica, nós automaticamente estamos formando uma certa dualidade ou multicaracterística de alguma coisa para que ela possa ser reconhecida ou que ela possa ser validada de alguma forma. Mas nós, ao atestarmos, ao compreendermos que somos criaturas vindas da fonte, nós somos criaturas que compreendem a unidade, a unicidade e a integralidade de todas as coisas. Isso quer dizer que eu não posso declarar que algo está bom ou ruim. Se eu declaro que algo está bom, significa que eu já estou declarando que existem coisas ruins. Isso quer dizer que da própria experiência. Mas isso também quer dizer que quando o ego, vamos chamar assim, se perde, quando a criatura que não está consciente de si, ela costuma normalmente perder-se pelos interesses mais mundanos e da matéria. Inclusive, temos a histórica toda deste orbe, quando algumas populações, junto àquelas humanidades chamadas adâmicas e as demais, foram se vinculando a outras populações e trouxeram alguns dos interesses onde vibrava-se mais que de maneira quintessenciada, e por interesses de controle foram realmente densificando muito mais a vida material neste planeta, e assim nós estamos onde estamos hoje, caminhando para a volta, da quinta dimensão, ou a volta das dimensões mais claras para a alma poder ter o seu próprio autoconhecimento, ter o seu próprio destino aberto aos seus sentidos, que não os sentidos das materialidades, mas os sentidos da própria alma em si. Portanto, os caminhos nessas novas ondas que vamos gerando a partir de hoje são, o primeiro, a questão da continuidade da matéria, que é outrora chamada de espiritualidade, mas que ainda não alcança
a questão espiritual, ainda não toca a tangente espiritual. Então, vamos trabalhar um pouco mais esses conceitos e alterarmos alguns paradigmas até que não precisemos de paradigma algum. E aí, trabalhando um pouco sobre a linha ou as linhas no multiverso ou na multidisciplinaridade da vida, trabalhando a ideia de que não há necessidade realmente do chiaro-escuro, não há necessidade realmente da dualidade o tempo inteiro, mas limitado a algumas experiências. Então, para alguns sentidos, é necessário que tenhamos realmente a dualidade para atestarmos certa experiência ou para assimilarmos certa experiência como espíritos, como alma. Mas, na realidade, não digamos nem a realidade última, mas uma realidade próxima à realidade última, nós compreendemos que as coisas simplesmente são, e todas as coisas são em sua perfeição, sendo diretas da fonte divina e da fonte criadora. Assim, apenas um chamado rápido para que possamos retomar alguns dos pensamentos ou algumas das emanações e dos códigos renovados dessas novas experiências, dessas novas regenerações que vão atingindo o planeta e vão atingindo as humanidades. Então, um forte abraço a todos e voltaremos logo, logo com mais e mais informações refletidas no plano cósmico e espiritual. Saudações.